O assunto é polêmico, mas não tenho nenhuma pretensão de fomentar polêmica aqui, de jeito nenhum. A gente quer falar um pouco sobre o assunto, se é possível perder a salvação. O meu propósito nisso não é te convencer do contrário, talvez. A gente sabe que existe uma linha teológica no cristianismo, chama-se calvinismo, né? E o calvinismo, ele defende uma série de coisas. Ele defende, por exemplo, que a pessoa não pode perder a salvação. Ele defende que Deus escolheu umas pessoas para serem salvas e outras não. Entende que a graça, ela não pode ser resistida, e uma série de outras coisas que no futuro a gente pode entender isso aí. Só que um desses pontos é esse, que a pessoa não perde a salvação de jeito nenhum. Por que eles entendem isso? Porque eles entendem que, como Deus quis, ou Ele predeterminou que alguns serão salvos e outros não, ou seja, aqueles que Deus, na visão calvinista, da teologia calvinista, Deus escolheu pessoas para serem salvas, e elas serão salvas querendo ou não, isso nessa visão. Já que Deus escolheu uns para serem salvos e outros não, esses que Ele escolheu, por mais que queiram não ser salvos, serão. Elas não perdem essa condição que Deus pôs sobre elas. Então essa é a visão, e eles usam uma série de versículos para defender essa ideia. E não é o meu propósito aqui, não sei se alguém aqui defende ou crê nisso, não é a minha ideia criar um embate teológico. Eu não gosto de debates teológicos. Tem gente que gosta. Eu abomino, tenho ojeriza, não tenho paciência, não tenho habilidade, eu acho desnecessário, né? Eu acho interessante assim, a gente ler, ouvir e a gente chegar nas nossas próprias conclusões, naquilo que fica mais, a gente entende que a explicação é mais clara, é mais evidente e tudo mais. O meu principal propósito em abordar esse assunto é simplesmente a priorização do cuidado com aquilo que nós temos de mais precioso, que é o presente da graça de Deus, o presente da oferta de salvação através da fé em Cristo. Não há nada mais importante, fundamental e precioso que nós temos diante de nós do que isso. E a minha ideia em relação a essa reflexão que a gente vai fazer, os textos que a gente vai abordar, é realmente preservar, cuidar disso como a coisa mais importante que a gente tem na vida. Priorizar, cuidar, entender, perseverar nisso, porque é isso que vai nos garantir essa fé firme, persistente, insistente, constante em Jesus, que vai nos garantir que no momento, ou que Jesus voltar, ou que a gente morrer aqui, estaremos na presença de Deus no mesmo momento e para todo sempre. Esse é o meu propósito. Estou aqui querendo torcer braço de ninguém, debates, não é comigo, né? Quando eu dei aula no nosso seminário lá em Barbacena, muito aluno seminarista adora criar uns embates por causa disso, né? Eu falei, olha, não conta comigo não, porque eu não tenho paciência para isso não. A palavra é essa, eu não tenho paciência, né? Quer acreditar nisso? Aí problema seu. O que eu entendo, o que eu creio, o que eu fomento, o que eu prego, é isso, né? Questões de fé, fundamentais de fé, a gente tem que bater o martelo. Caminho para a salvação é Jesus. Isso a gente vai bater pé. Isso a gente debate. Isso a gente deixa claro. Agora, certas questões que não são questões principais, fundamentais de fé, aí, né, não, é outra questão. Mas essa é uma questão séria.
séria. E a gente vai ver aqui uma série de versículos, e a gente vai ver depois também algumas atitudes que, se essas atitudes tornarem-se hábitos na vida das pessoas, isso pode gerar e chegar ao ponto da pessoa perder o seu presente, ou abrir mão do seu presente. Então a gente vai entender isso um pouquinho hoje. O texto principal, eu acho que é o texto base principal para a gente começar a refletir sobre isso, está em Hebreus capítulo 6. Eu vou pedir para você ouvir até o final por enquanto, talvez possa surgir dúvidas, né? Ouça até o final, se ainda ficar dúvida, aí você me pergunta. Que às vezes eu vou falar o que você está querendo perguntar, e aí a gente entra em alguns processos que a gente ganha mais tempo, né? Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 8. São trechos que, não sei, na sua Bíblia tem um subtítulo ali. Esse subtítulo não é a palavra de Deus inspirada, mas é da ideia do contexto. Fala sobre os perigos espirituais. Então, o versículo 4 começa. Olha como é que já começa o versículo. É impossível. O que é impossível? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é o quê? Rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é o quê? Então aqui tem muitos detalhes. Muita gente usa esse trecho e fala que aqui não se trata de uma pessoa salva, de uma pessoa convertida. Por isso esse texto supostamente não pode ser usado para provar ou ser usado como base que há possibilidade da salvação ser perdida. Mas vamos analisar aqui esse tipo de pessoa que caiu. Ele fala no versículo 3 que a pessoa caiu. A gente vai entender essa expressão. E ele fala no início do versículo 4 que é impossível a pessoa renovar o seu arrependimento, se ela, quem já passou por essa questão aqui, uma vez foi iluminado. Então essa expressão da ideia de que essa iluminação, ela tem um entendimento de que ela foi esclarecida do Evangelho. O que o Espírito Santo faz? Ele nos ilumina, nos faz entender, compreender o Evangelho. Tem um entendimento também de que Jesus é a luz do mundo. Então, se ela foi iluminada, a luz de Cristo, o entendimento de que Jesus é o Salvador, é a luz do mundo, veio sobre ela. Houve uma ciência disso. Então, ela foi iluminada, ela foi esclarecida. Jesus alcançou com sua luz, provou o dom celestial. Ninguém que nunca se converteu, que nunca experimentou um compromisso com Jesus, tem como ter provado o dom celestial, o dom da vida, o dom da nova vida, o dom do novo nascimento. Está se tratando de pessoas que experimentaram isso. Agora tem uma outra coisa: tornaram-se participantes do Espírito Santo. Essa é uma expressão fundamental. Segura o seu lugar aí, olha o que fala em Romanos capítulo 8, versículo 9.
Nós já vamos voltar para Hebreus, mas olha o que fala Romanos 8:9. O que diz aí? Alguém lê para a gente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Isso. Alguém tem uma outra versão? Só para a gente entender como é mencionado? Está com outra versão da Bíblia que não menciona nessas próprias palavras? Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Isso. Então olha que coisa interessante. Aqui o texto fala que vocês, os salvos, não estão na carne, mas estão no Espírito. Estão no Espírito se de fato o Espírito habita. Porque a Bíblia o tempo todo fala que aquele que creu em Jesus, Jesus habita na pessoa pelo Espírito Santo, que passa a fazer morada na pessoa. E ele fala que se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E quem não tem o Espírito de Cristo? O que ele fala aí? Esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo habitando em si, não é de Deus. Ou seja, ainda não se converteu, ainda não tomou uma atitude de fé com Jesus, ainda não está salvo. A prova que alguém está salva é que o Espírito habita nela. O próprio Espírito de Deus habita nela. Se o Espírito não habita, ela não é de Deus. Não é o que está escrito aí? É simples, não é? Então quando você volta para Hebreus e fala, tornaram-se participantes de quem? Do Espírito Santo. Então são pessoas que realmente conheceram Jesus, salvas. Ela foi iluminada, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo. Se ela tornou participante do Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo. Se ela não tem, ela não é de Jesus, de acordo com Romanos 8:9. E elas provaram também, como fala no versículo 5 do Hebreus 6:5, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Uma pessoa não convertida tem como experimentar e provar a palavra de Deus se ela não aplica? Não tem como. Os poderes do mundo vindouro, a vida de perdão, experimentar a graça, o perdão, a misericórdia, são coisas do mundo vindouro. A pessoa convertida experimenta isso. Então aqui nós estamos vendo que é claramente uma pessoa que está na presença de Deus. O que acontece? Qual é a possibilidade que ela tem no versículo 6? Ela pode cair. Essa palavra aí, caíram, ou naufragaram na fé, ou se apostataram, essa expressão é quando se perde ou se abandona o compromisso inicialmente tomado com Jesus, de forma definitiva. A palavra caíram tem a ideia de que há um navio navegando numa direção, e tem uma pessoa nesse navio, e ela cai daquele navio. Ela cai, e onde ela caiu, ela fica. O navio não para voltar e buscar, o navio continua. Ela caiu, e para aquele navio ela não volta mais. Com uma analogia, né? No grego tem essa ideia, muitas vezes, fazer analogias para entender o sentido da expressão. Então aquelas pessoas que vivenciaram um compromisso com Jesus, pode acontecer delas caírem da fé, naufragarem na fé, se apostatarem da fé de tal forma
que nunca mais se renova o seu arrependimento, como está descrito aí. Porque elas, como se elas estivessem crucificando para si mesmos o Filho de Deus novamente, expondo ele à ignomínia, à vergonha, à chacota. Quando se fala em apostasia ou perder a salvação, uma coisa que eu quero também que fique bem claro antes da gente prosseguir, que não é uma coisa assim, hoje estou salvo, amanhã não estou mais. Não existe isso. É um processo longo que vai se desenvolvendo, hábitos espirituais, práticas vão tornando-se hábitos, até ao ponto que a pessoa rejeita, cai, naufraga na fé, a ponto que ela não quer mais esse relacionamento. E ela sabe disso, ela entende isso, ela tem consciência disso, e ela rejeita, apostasia isso, ela se aparta conscientemente daquela pessoa com quem ela estava comprometida. E ela sabe o que vai acontecer, não sente um pingo de remorso, de tristeza ou de arrependimento. Ela não sente mais nada, o coração se petrifica, a ponto que ela rejeita para todo sempre. Está entendido que é um processo? Cometi um pecado, não vou para o céu mais não. Só o fato de você ficar preocupado com isso mostra que você ainda não apostatou da fé. Tem gente que às vezes vem, eu fiz uma coisa errada. Um dia uma pessoa ligou para mim apavorada que ela fez uma coisa que não devia. Perdi a salvação, eu vou para o inferno. Não, só o fato de você estar preocupado com isso. Você quer ir para o inferno? De jeito nenhum, estou morrendo de medo. Então, que bom, é um sinal que você não vai. Você não apostatou da fé, você cometeu um erro, é diferente. Quem apostata da fé sabe que vai para o inferno e não está nem aí para isso. Então que fique claro, que aqui até agora a gente tem visto que há a possibilidade de cair. E essa queda da fé vai gerar, como a gente tem visto aqui, a impossibilidade. Essa expressão é impossível, é dita 2 vezes nesse trecho. É impossível renovar para arrependimento. Por mim, só com essa passagem, para mim já está muito claro, por todos os elementos, mas é óbvio que a Bíblia fala sobre isso em outras passagens, né? Vamos ver outras aqui. Mateus, vamos para o livro de Mateus. O próprio Jesus fala uma coisa muito importante, Mateus 24, 13. Mateus 24, 13 diz o seguinte: aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos fazer a pergunta. Como é que a gente entende muito assim? A Bíblia, às vezes, a gente precisa ficar fazendo pergunta por versículo para a gente compreender melhor. Quem vai ser salvo? Quem perseverar. Perseverar por quanto tempo? Um mês, o período do discipulado? Não, perseverar até o fim da vida. E se no meio do caminho eu parar de perseverar? É uma questão de lógica, nós estamos usando a lógica. Se eu não perseverar até o fim, eu não vou ser salvo. O próprio Jesus está falando isso. Mas não concordo. Então vai falar com Jesus. Quem escreveu isso foi ele, não fui eu não. Ele falou que tem que perseverar. Perseverar na fé, insistir na fé, continuar crendo, continuar obedecendo, continuar confiando, continuar vivendo. É ele que falou que essa perseverança é nisso. Porque senão eu corro o risco de ficar de fora. Mas enquanto eu estou perseverando, eu posso ter certeza da minha salvação? Primeira coisa, a gente pode ter certeza da salvação? Pode e deve. Se eu crer em Jesus, o próprio Jesus fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se confessarmos Jesus como Senhor, como fala em Romanos 10, se confessarmos Jesus como Senhor, e em meu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Então, crer, enquanto eu estou crendo, eu estou seguro. Estou crendo. Posso ter certeza da minha salvação? Sim. 1 João 5,13 fala: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros em que credes no nome do Filho de Deus. Eu tenho que saber, a certeza da salvação é uma realidade que eu posso ter. Enquanto eu estou crendo, eu estou seguro, e ponto, sem problema. Enquanto vai se tendo compromisso no trabalho, mantém empregado. Exatamente. Lembra do seguro do carro. Enquanto você está pagando a prestação, se vier uma enchente, cair um raio, um dinossauro pegar seu carro e levar embora, um ET, não sei, alguém roubar, você está seguro. Você está pagando, você liga para lá, meu carro foi abduzido por um ET. Tem que pagar uma franquia, tem um problema da franquia, né? Mas beleza. Tá, da franquia. Ele vai te dar o dinheiro, você compra outro carro. Não é assim que funciona? Esse aí não tem jeito. Se você perder, já era. É impossível renovar essa franquia. Então Jesus está falando: permaneça crendo, persevere até o fim. Ficou firme até o fim, vai ser salvo. A garantia é dele. E se eu levar na corda bamba aí? Cuidado. Levando as coisas na corda bamba, você está iniciando um processo que, se não abrir o olho lá na frente, o tombo é grande. Olha que outra coisa interessante em Mateus capítulo 7. Não, mas eu já aceitei Jesus, então isso é só o suficiente. Eu falei que aceitei Jesus, e ponto. Já falei um belo dia que Jesus é meu Senhor, mas a minha vida não mostra isso, eu não vivo dessa forma. Mas olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 16 em diante: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. E a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é o quê? E guarda para depois replantar ela? Corta e lança no fogo. Lembre-se que toda vez que a Bíblia fala que vai cortar alguma coisa e lançar no fogo, tem um sentido simples e claro: condenação, juízo e eternidade afastada de Deus. Nada mais do que isso. Toda vez que você lê algo foi cortado e lançado no fogo, é condenação. Simples assim. Quem não produz bom fruto pode ser cortado, e depois que é cortado, já era. Versículo 20: assim pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, olha isso, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Não é só sair por aí falando: eu sou de Jesus. A vida está mostrando que está produzindo fruto disso? Beleza. Os frutos provam o contrário? Provam. Então, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. E aqui não está nem falando daquele que apostatou, mas está falando daquele que achava que estava salvo. Isso é uma outra circunstância. Mas o fulano expulsou até demônio, mas no nome de quem? Demônio sai pelo nome de quem? Jesus. Tenta expulsar demônio no meu nome, para ver se algum vai sair, vai arredar o pé. Foi o nome de quem? Ricardo, aquele gordinho lá que mora em Juiz de Fora?
Meu filho, você pode gritar o nome dele aqui que não faz diferença nenhuma. Mas no nome de Jesus, sai. Porque o demônio não obedece à sua palavra ou autoridade, ele obedece ao nome de Jesus. Então por isso que o povo chega e fala assim, não, mas eu expulsei demônio no seu nome. Olha, no meu nome sai mesmo. Eu sou Jesus. Tem um episódio em Atos que o pessoal começou a expulsar demônio no nome de Jesus que Paulo pregava. Você já ouviu falar, já leu essa história? Até que o demônio falou assim, peraí, Paulo eu conheço, eu sei quem ele é, agora eu não te conheço não. E deu uma coça no camarada, que estava tentando expulsar demônio pelo nome do Deus que Paulo pregava. Já que Paulo está expulsando, eu também vou virar um exorcista aqui. O demônio falou assim, meu filho, Paulo eu conheço, eu sei quem ele é e o Jesus que ele serve, agora eu não te conheço não. E partiu para cima dele. E acha que a gente vai convencer Jesus do contrário? Não, mas eu fiz isso no teu nome, eu fiz caridade, eu fiz isso. Você nunca creu em mim, você nunca viveu na minha presença, você nunca produziu fruto, você não fez nada, eu não te conheço. Eu não posso te deixar entrar. Você não andou no caminho. O caminho era só esse, você não andou. Isso aqui não está nem falando de gente que apostatou, gente que nunca conheceu. Olha que interessante. Frutos, mas fala de frutos. Aquele que produz fruto, bom fruto, não é cortado. E o que não produz? É cortado e lançado no fogo. Olha João capítulo 15. Nós vamos continuar esse assunto, que ainda tem outros versículos para a gente refletir, mas vamos ver os de João aqui. João 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? O corta. E o que dá fruto? Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Qual a consequência disso? Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Está claro aí? Eu preciso estar colado na videira para produzir fruto. Se eu não produzir fruto, sou cortado. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Jesus está desenhando aqui. Estou usando o exemplo da videira. Falar, quem é a videira? Eu. Quem que é o agricultor? O Pai. Quem são os ramos? Vocês que creem em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Está claro isso? Está claro. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha que interessante. Como que eu permaneço na videira? Ele fala como? Versículo 10. Qual que é a única forma de eu permanecer em Jesus? De eu perseverar até o fim? O que eu tenho que fazer? Guardar os mandamentos. O que significa guardar os mandamentos? É só ter ele na cachola? Guardar é saber e viver, praticar. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo seja completo.
O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, olha assim, ele vai falando sobre isso o tempo inteiro, usando a analogia da videira, do ramo. Eu poderia ficar só com esse texto também, para mim está muito claro, mas eu tenho Hebreus, eu tenho João. Aí alguém pode falar assim, mas lá em João 6,37 Jesus fala uma outra coisa. O que fala em João 6,37? Aí a turma fala assim, agora eu te peguei. Agora eu te peguei, hein? João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aí pronto. Se eu fui a Jesus, ele não vai me lançar fora. Jesus vai lançar alguém fora? A responsabilidade da apostasia é de Jesus? Não, Jesus não lança ninguém fora mesmo não. É você que não permanece. Não é a questão de Jesus vai lançar alguém, ele não lança ninguém fora. Ele não faz isso. É a gente que não permanece, é a gente que não persevera. Não é ele que lança fora, é eu que saio, é eu que me retiro da presença dele. Ele não me lança fora mesmo não. Então, há um risco. Não sei se isso te convenceu, se talvez você tinha dúvida, mas eu não estou querendo correr risco de ser cortado da videira não. Você quer correr o risco? Quer pagar para ver? Eu estou fora dessa. Não. É só isso aí? Não, tem mais coisa, porque o nosso tempo já foi. Semana que vem nós vamos continuar falando disso. O assunto é longo. Nós temos outras referências para ver. Umas referências em Timóteo muito importantes, esclarecedoras. É possível perder a salvação? Da mesma forma que é possível rejeitar um presente que você recebe, é possível, usando essa analogia? É possível. Alguém quer te dar um presente e você rejeita? É possível. Se eu não guardar os mandamentos, se eu não viver a palavra, se eu não produzir fruto, se eu não permanecer, se eu não perseverar até o fim, eu posso ficar de fora. Posso ser cortado, lançado no fogo e ser queimado. É possível. Mas como que é? Isso vai saber também. Há uma série de coisas que a gente pode viver, passar a fazer, que pode chegar a esse ponto, mas isso a gente vai ver no decorrer do tempo. Então hoje a gente vai fechar com essas ideias, com esses textos. As ilustrações da videira, dos ramos, a ideia de Hebreus 6, é impossível renovar para arrependimento, a possibilidade de queda, uma queda que nunca pode ser, alguém se levantar dessa queda. Jesus não manda ninguém embora, é a gente que se retira da presença dele. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então a gente vai mastigar isso aí essa semana. Semana que vem a gente vai continuar.